Atos capítulo 11, nós vamos ler do verso 19 ao 30. Atos 11, 19 a 30. Todos acharam? Diz amém. A palavra de Deus nos diz assim: E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns homens cíprios e cirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor com propósito de coração, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente, e em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles, por nome Ágapo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, e isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar cada um conforme o que pudesse socorro aos irmãos que habitavam na Judéia, o que eles com efeito fizeram, enviando aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Vamos orar. Santíssimo Deus, Senhor, nós queremos te agradecer pelo tempo qual o Senhor já nos permitiu termos na tua casa, podendo louvar, ó Pai, e exaltar o teu santo nome. Agora, ó Pai, também nós pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, por intermédio do estudo da tua palavra, e que o Senhor use, ó Pai, esse miserável servo que sou, nas tuas mãos, para a glória, ó Pai, de teu santo e maravilhoso nome. Ajuda-nos, ó Pai, neste momento, a termos o nosso coração aberto, a nossa mente, ó Pai, desperta, para entendermos, ó Pai, o recado do Senhor, guardarmos e praticarmos. E é em nome de Jesus é que nós te pedimos, te agradecemos, com perdão dos nossos pecados. Amém. Podeis sentar, irmãos? Nós queremos falar nessa noite, Deus assim nos permitindo, sobre as características de uma igreja cristã. Basicamente, né, nós vamos vendo no livro de Atos aqui, nós vamos vendo o Evangelho, né, avançando cada vez mais nos campos mais distantes, o Evangelho chegando, almas sendo salvas. A gente vai vendo, né, o poder do Espírito Santo de Deus operando aí em convencer, né, o homem do pecado, da justiça e do juízo. E também, uma coisa que é bem comum aqui no livro de Atos, é a gente também ver características, né, essenciais para a igreja mesmo viver, né, neste mundo aqui, e são características importantes as quais nós devemos, inclusive, buscar, né, como igreja do Senhor, buscar ter essas mesmas características excelentes nas nossas vidas também. Amém, irmãos? Até mesmo para que o Espírito Santo ele tenha livre acesso, né, no meio de nós, como tinha ali no início da igreja, na igreja primitiva. Então a história da igreja aqui, ela tem uma sequência, foi feito aí basicamente um parênteses, né? Foi aberto no capítulo 8, falando ali sobre a descida, né, do evangelho, saindo ali de Jerusalém, indo, né, para a Judéia, Samaria ali, por meio da perseguição que ocorreu ali justamente por conta de Estevão, né? Os irmãos se lembram lá, a morte de Estevão, inclusive, né, ele ali pregando o evangelho, até mesmo mostrando, né, aos judeus aquilo que eles tinham falhado em crucificar ao Senhor Jesus Cristo, não receber, né, não crucificá-lo, porque ele veio para este fim mesmo, né? Mas por não terem recebido ao Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, né? Como Messias. Então, ele é pego, preso, e ali então é apedrejado, né? E depois então desencadeia aí uma grande perseguição aos cristãos, né? Naquela época, que nós inclusive chamamos, né, na teologia sobre a diáspora, né? Que é justamente aí este momento da perseguição no período apostólico. Então foram ali dispersos, né, aqueles irmãos por vários lugares, por várias cidades, inclusive, foram atingindo assim, o evangelho foi sendo levado, né, por esses que foram dispersos,
aos campos mais distantes. Nós encontramos, né, não muito diferente, nós encontramos um grupo também desses que saíram ali da dispersão, pregando o evangelho agora também nesta região. E é interessante que a gente olha para o texto, a gente nem encontra nome, né, destes que saíram aqui a pregar o evangelho nessa região e a ganhar almas para Cristo Jesus. Então, basicamente aqui são discípulos, né, mas são discípulos aí sem nome, são alguém, né, que não foi mencionado o nome, mas que, no entanto, né, foi usado por Deus. Inclusive, irmãos, o irmão Bino, né, falou aí um pouco antes, né, de nos dar a palavra, ele disse até com respeito a essa pregar o evangelho, né, anunciar a palavra de Deus, ele disse, né, que esse não é um dever só do pastor, né, nem só dos líderes da igreja, mas é um dever de todos nós. E é justamente isso que o livro de Atos aqui ele nos ensina nessa questão, porque não eram os apóstolos aqui que estavam pregando nessa região, também não era, né, nenhum dos outros líderes ali da igreja, né, nenhum daqueles até 70, inclusive, que o Senhor Jesus Cristo tinha também pegado, né, como seus discípulos ali, mas era um grupo de pessoas que nem foi dado o nome deles, mas que saíram pregando o evangelho. E assim, a igreja de Cristo Jesus, ela deve viver do evangelho e ela deve pregar o evangelho. Amém, irmãos? Até uma frase, né, de Spurgeon, ele diz assim que se nós como cristãos nós não pregamos o evangelho, então nós não somos cristãos de verdade. Então nós somos falsos, nós somos impostores, né? Essa é a palavra a qual ele usa. Porque se nós somos salvos, nós vamos querer, né, anunciar as boas novas de Cristo Jesus às pessoas que estão à nossa volta. Amém, irmãos? Porque para ser salvo, inclusive, deixa aqui eu fazer um parênteses, né? Os irmãos sabem disso, mas só para a gente entender um pouco melhor, por que um salvo anuncia o evangelho, é porque para ser salvo, eu preciso entender como é que é a minha situação sem Cristo, como é que eu estava condenado, né, ao inferno, como é que eu estava realmente imundo, né, naquele pecado qual eu vivia, como é que eu estava ali caminhando a passadas largas para o inferno. Eu tenho que realmente reconhecer a minha miserabilidade diante de Deus e reconhecer que não há escape para mim em nada, a não ser que eu corra para o Senhor Jesus Cristo. Então, se eu não corro para o Senhor Jesus Cristo, eu estou condenado e eu vou sofrer pela eternidade. Então, quando eu reconheço isso, não tem como reconhecer isso e não recorrer a Jesus. Não correr até Ele para pedir que Ele perdoe os nossos pecados, salve a nossa alma. Então, quando eu tenho consciência disso e eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus Cristo, automaticamente, né, eu tenho também consciência de que a mesma realidade que eu tinha na minha vida sem Cristo é a realidade ainda que muitos aí fora têm sem Cristo Jesus. Estão caminhando, né, perdidos neste mundo, estão ali realmente embrenhados, né, no pecado, condenados ao inferno, e eles estão a passadas largas, todos os dias, correndo, né, para este caminho sem volta, se eles não forem ali interrompidos, né, na sua corrida pelo Evangelho de Cristo Jesus, e eles não se renderem a Cristo Jesus como seu Salvador. Então, irmãos, é uma realidade. O cristão, o verdadeiro cristão, ele anuncia as boas novas de Cristo justamente porque ele sabe quem ele era, aonde ele estava, e quem Jesus é e de onde ele nos tirou. Amém, irmãos? Então, essa é a questão aqui, que envolve, inclusive, no início aqui da igreja, a igreja pregando o Evangelho. E eles chegam aqui até a igreja, até a cidade de Antioquia, né? A cidade de Antioquia aqui era a terceira principal cidade do Império Romano. Dizem, né, os historiadores, que nessa época aqui, esta cidade tinha cerca de 500 mil habitantes, que para a época, né, era uma cidade muito grande, né, uma cidade de 500 mil habitantes, né? Então veja que essa cidade também era uma cidade importantíssima e estratégica, inclusive, para que o evangelho chegasse ali e ele fosse também a todos os povos ali, sendo levado através, inclusive, de Antioquia. E os irmãos vão ver isso, né, no decorrer do livro, inclusive, porque o apóstolo Paulo, ele é enviado, inclusive, a sua obra missionária ali, né, levando o evangelho a todos os povos ali, ele é enviado justamente por esta igreja aqui em Antioquia, não pela igreja de Jerusalém, mas pela igreja de Antioquia. É ela quem envia ele nessa jornada, né, missionária, a qual ele faz as suas 3, né, 4 viagens, aí alguns querem colocar como 4, né, viagens que ele faz levando o evangelho, ok? Então, esta igreja aqui, ela foi implantada e ela foi algo realmente estratégico para que o evangelho fosse sendo levado aos campos mais distantes. Então, esta Antioquia aqui é a Antioquia da Síria, né?
Existem duas Antioquias na palavra de Deus, a gente às vezes confunde, né? Que é a Antioquia da Psídia e a Antioquia da Síria, né? Essa aqui é a Antioquia da Síria. Então o evangelho, né, foi levado aí. A igreja cristã, ela caracteriza-se por proclamar sempre, né, a mensagem salvadora de Cristo Jesus. Amém, irmãos? A igreja verdadeiramente cristã, ela tem isso como no seu DNA. É inclusive até muito fácil da gente reconhecer uma igreja que é verdadeiramente cristã, porque ela vai estar pregando sempre o evangelho, a salvação por meio de Cristo Jesus. Ela jamais, né, vai se desviar desse caminho. Automaticamente, óbvio, se ela se desvia do evangelho de Cristo Jesus, ela já não é mais cristã. Ok? Porque é Jesus Cristo. O evangelho é de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Nós somos cristãos por conta de Jesus Cristo. Amém ou não? Então, essas igrejas, inclusive, que hoje, né, nós encontramos, principalmente no Brasil há muito, né, não sei se lá fora no exterior tem tanta assim, mas aqui no Brasil, né, tantas igrejas se denominam evangélicas, se denominam cristã, mas, no entanto, não pregam o evangelho. Pregam lá prosperidade, pregam curas, pregam qualquer outra coisa, né? Tem a campanha para fazer casamento, né? E tantas outras coisas, mas não pregam o evangelho da graça salvadora de Cristo Jesus. Então, a igreja cristã, ela está caracterizada por isso. Ela prega o evangelho de Cristo Jesus. A principal preocupação da igreja cristã é justamente ganhar almas para Cristo Jesus. Amém, irmãos? Essa deve ser sempre, né, a nossa maior preocupação. Então, aqui nos versículos que se seguem, nós vamos ver aí alguns pontos, aqui, algumas características, né, desta igreja cristã que nos faz aí notório no texto o qual nós acabamos de ler. Primeira característica é que a igreja cristã, ela é firme apesar das circunstâncias. Os irmãos veem aí o verso 19, né, mais uma vez diz assim: os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Então, no primeiro momento aqui, esses irmãos, eles saem ali da dispersão, da perseguição, e eles então vão anunciando o evangelho por esse caminho, né, o qual o texto aqui diz, Fenícia, Chipre e Antioquia, e eles vão anunciando, no primeiro momento, aos judeus. Até mesmo porque o ensinamento, né, do Senhor Jesus Cristo também fora esse, né? Jesus ensinou os seus discípulos justamente primeiro ir alcançar, né, aqueles que são judeus e depois então aqueles que são gentios. Agora, eles ainda talvez não tinham entendido muito bem, justamente por conta da dispersão, eles não aprenderam aquele fato, né, que nós aprendemos aí no início do capítulo 11, também no final do capítulo 10, até que Pedro mesmo, né, aprende que o evangelho não é algo restrito, algo ali só do povo judeu, mas ele acaba aprendendo, né, os irmãos se lembram lá, que ele acaba aprendendo ali que o evangelho é algo, né, que deve ser oferecido a todos. O evangelho é inclusivista. Amém, irmãos? Inclui a todos. Amém ou não? Né? Sem chance de desprezar nenhum sequer. Né? O evangelho de Cristo Jesus é assim. Então, essa igreja aqui, ela está agora no meio dessa dispersão, sendo perseguida, muitos, inclusive, correndo, né, risco de morte, mas, apesar de tudo isso, ela continua firme, apesar das circunstâncias que ela está vivendo. Ela não se atemoriza. Amém, irmãos? Eu fico pensando, né? Eu sei que hoje nós estamos aí dentro de um contexto, né, com a enfermidade aí da Covid e tal. Eu sei que alguns, né, por conta, às vezes, de estar até com alguns sintomas, tosse, alguma coisa assim, acabam deixando de vir na igreja, obviamente pensando, né, até mesmo no caso, né, de transmitir para uma outra pessoa. Eu sei que há isso mesmo. Mas também há aqueles, né, que estão com medo mesmo. E aí eu fico pensando sobre esses, né? O que será dessas pessoas se passarem, né, por uma perseguição? Porque aqui o risco de morte que nós passamos por essa enfermidade, digamos assim, é uma porcentagem baixa, comparado, né, com aqueles países que estão realmente proibidos de pregar o evangelho e que serão mortos por unicamente dizer, né, o nome de Jesus. Então aí há um grande problema, né? E os irmãos, né, sabem que o nosso país, né, não está muito longe de caminhar para isso, né? Então nós devemos tomar cuidado, sim, nessa questão, e inclusive cuidarmos da nossa vida espiritual, para que nós, ao passarmos por um período assim, nós não venhamos, né, desanimar da fé cristã. Amém, irmãos? Deixar, né, os caminhos de Deus de lado, morrermos, né, ali com medo. Não devemos passar por isso de forma alguma. Nós temos, inclusive, né, dos candidatos aí que estão
querem concorrer, né, à presidência da República aí, um deles mesmo já disse que tem que dar um basta, né, nessa questão também da igreja, né, tem que ser colocado limites e tudo mais. Então, amado, olha só, a gente olha às vezes longe, a gente começa a ver em outros países essa questão da perseguição, mas não está muito longe de ocorrer, inclusive, no nosso país. Não. Então, inclusive, já fica aí, né, um alerta, né, cuidado com quem você vota. Você pode estar dando um tiro no seu próprio pé, né? Eu sei que não tem ninguém excelente. A gente tem que votar nos menos ruins. Amém ou não? É assim que funciona, né? Ok? Então, veja, a igreja aqui, ela não estava vivendo atemorizada. Ela não recuou, inclusive, né? Se amedrontou por conta da perseguição e eles abandonaram os caminhos do Senhor e foram para suas casas, esqueceram, né, de louvar a Deus, de servir ao Senhor. Eles não fizeram isso. Eles continuaram indo avante, apesar das circunstâncias às quais eles estavam passando. Eles continuavam ali inabaláveis. Amém, irmãos? Será que nós temos uma fé assim? Será que, se hoje, né, ocorre uma situação assim em nosso país, será que há um grande número de pessoas, um grande número de igrejas que estão preparadas assim para ter uma fé inabalável, estar pronto a morrer por Cristo Jesus? Ou será, né, que nós vamos nos amedrontar? A igreja verdadeiramente cristã, ela é uma igreja, né, que marcha retumbante. Ela jamais recua, ela avança. Amém, irmãos? É assim que deve ser a igreja de Cristo Jesus. Amém ou não? Deve ser assim. Segunda característica que nós vemos aqui no texto é que a igreja cristã, ela expande-se mesmo sob perseguição. Ou seja, há um crescimento. Não importa os problemas que estão ocorrendo ao seu redor, a igreja de Cristo Jesus, ela continua indo avante, ela continua crescendo, ela continua se expandindo. Olha o verso 19 comigo e o verso 21, diz assim: e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Veja que eles partiram, mas eles continuaram pregando a palavra. Essas pessoas também creram no Senhor Jesus Cristo. Olha comigo o verso 20, diz assim: e havia entre eles alguns homens cíprios e sirinenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos e anunciaram o Senhor Jesus Cristo. Agora veja aqui, eles não só anunciaram ali aos judeus, mas agora saem, né, aí, e vão também agora anunciar aqueles que são gregos, né? A palavra grega aqui não quer dizer que eles só anunciaram aqueles que verdadeiramente eram gregos, mas ela está trazendo a conotação de todo o povo gentil, de todos os gentios que eles encontravam, agora também eles anunciavam o evangelho de Cristo Jesus. E olha o verso 21, diz assim: e a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Amém, irmãos? Então veja, mesmo em face àqueles problemas, a igreja continuou pregando, a igreja continuou anunciando as boas novas de Cristo Jesus. E assim, Jesus, o Espírito Santo de Deus, continuou trabalhando nos corações, continuou almas sendo salvas. Amém, irmãos? Apesar dos problemas. Nós passamos aí 2 anos e meio já de pandemia, né? Quase. Está chegando, eu acho, mais ou menos isso aí, né? 2 anos e alguns meses aí. Mas veja, irmãos, a igreja de Cristo Jesus, ela deve ter continuado e ela deve continuar levando as boas novas de Cristo Jesus. Amém? Inclusive, né, nesse período de pandemia, também houve, né, na nossa igreja, inclusive, pessoas, né, se convertendo, né, pessoas chegando, né, o caso até mesmo, né, do irmão Alan, né, que nós vamos ter o culto lá na sexta-feira com a esposa dele. Então veja que a palavra de Deus, ela vai indo, a igreja verdadeiramente ela continua, mesmo com os problemas todos que ocorrem, ela continua levando as boas novas de Cristo Jesus. Então a igreja cristã, ela expande-se mesmo sob perseguição, justamente por conta, né, da predisposição às oportunidades. A igreja cristã sempre foi assim. Não importa qual cenário que ela está ali, ela sempre tem essa predisposição, independentemente da situação que esteja ocorrendo, de continuar levando o evangelho, de continuar aproveitando as oportunidades. Um exemplo disso é Paulo. Os irmãos se lembram, né, que Paulo, em uma das suas epístolas, agora não me lembro qual delas, né, mas ele diz, inclusive, que ele havia pregado quase que o evangelho já a toda a guarda pretoriana, justamente que eram aqueles, né, soldados ali que estavam fazendo a segurança, né, de Paulo, quando ele estava preso, e sempre ficavam ali 4 soldados com ele sempre estava evangelizando aqueles soldados, sempre evangelizando aqueles soldados. Então ele aproveitou, né, ele teve essa predisposição em aproveitar as oportunidades, ainda que aquelas oportunidades fossem ruins.
Talvez muitos de nós aqui, se fôssemos presos por conta de Cristo Jesus, né, por seguir a Jesus, talvez quando nós estivéssemos lá no cárcere, presos ali, sofrendo e tudo mais, talvez a gente não teria essa disposição em anunciar o evangelho. Talvez a gente estaria até chorando, a gente estaria até blasfemando sobre o nome de Jesus. Mas veja que Paulo não, ele teve, né, essa predisposição e ele aproveitou a oportunidade ali, pregando o evangelho. A igreja aqui, passando por essa perseguição toda, ela sendo dispersa ali, ainda assim ela continuou, aonde ela foi, ela continuou pregando o evangelho, continuou ganhando almas para Cristo Jesus. A pregação do evangelho de Cristo Jesus deve ser realmente aquilo que a igreja respira, aquilo que a igreja transpira. Amém, irmãos? É o evangelho de Cristo Jesus, amém ou não? Deve ser isso, né? Nós devemos ter isso como característica maior realmente da igreja. E nós vemos, inclusive, aqui, que a igreja cristã, ela expande justamente por conta do Senhor estar com ela. A gente nunca pode esquecer disso. A igreja só vai adiante, ela só vai crescer numericamente, ela só vai crescer espiritualmente. Cada um de nós, né, só vamos crescer também espiritualmente e tudo mais, se o Senhor realmente estiver conosco. Amém, amado? Olha aí no versículo 21, né, o texto aí deixa bem claro para nós. E a mão do Senhor era com eles. A mão do Senhor era com eles. Em todas as histórias que nós conhecemos, né, das Sagradas Escrituras, onde Deus não estava com o seu povo, o que o seu povo teve foi só prejuízo. Sempre prejuízo e sofrimento. Então, o melhor é que a igreja, né, esteja caminhando debaixo das mãos abençoadoras do Senhor nosso Deus. Amém, irmãos? Estar ali, realmente, debaixo das bênçãos dele, vivendo da forma correta, agindo da forma correta, como ele mesmo nos diz. Então, a igreja cristã, primeiro, é firme, né? Apesar das circunstâncias a quais elas estão atravessando. A igreja cristã expande-se mesmo sob perseguições ou qualquer situação ruim ou boa que ela esteja passando, não importa a circunstância, ela vai crescer. Terceira característica da igreja cristã é que a igreja cristã preocupa-se com a sã doutrina. Ela preocupa-se realmente com aquilo que a palavra de Deus diz. Amém, irmãos? Ela não está preocupada, né, com outros ensinamentos, não está preocupada com as doutrinas humanas, que muitas das vezes, né, são aí criadas, e que inclusive, né, arrastam multidões, mas ela está preocupada realmente com aquilo que é a palavra de Deus, com a sã doutrina. Olha o verso 22 ao 24, diz assim: E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que permanecessem no Senhor com propósito de coração, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se unia ao Senhor. Então veja, irmãos, a preocupação ali, quando foi falado, né, chegou lá a igreja de Jerusalém, que muitos estavam se convertendo ali em Antioquia, da Síria, eles falaram: olha, nós precisamos mandar alguém lá para ver se está tudo correndo de acordo, se realmente esse povo está pregando mesmo evangelho verdadeiro de Cristo Jesus, se eles estão fazendo os ensinamentos corretos, né? E eles então enviam ali Barnabé. E Barnabé chega lá e vê que está tudo correndo dentro realmente daquilo que são os parâmetros bíblicos. Amém, irmãos? E ele se alegra, inclusive, com isso, né? O texto diz aí que ele se alegra com isso. Olha a preocupação, né, da igreja mãe, a igreja de Jerusalém, apesar de não ter tido aquele envio, né, como nós temos aí de costume, que vai enviar, né, um missionário, aí a igreja faz inclusive uma festa, porque está enviando um missionário, né, e tudo mais. Apesar de não ter sido assim, por conta da perseguição, mas foi uma igreja que foi começada por aqueles irmãos que saíram de Jerusalém por conta da perseguição. E agora, então, essa igreja mãe, lá em Jerusalém, fala: olha, vai lá e vê se está tudo certo, se está tudo em conformidade. Né? Então, olha só, a preocupação ali era justamente com a doutrina. Se o evangelho que estava sendo pregado era o evangelho mesmo de Cristo Jesus, se os ensinamentos que estavam sendo dados ali eram ensinamentos corretos, condizentes com os ensinamentos de Cristo e com a palavra de Deus, ou não. Então a igreja de Jerusalém, ela faz justamente isso, ela se preocupa com a doutrina. Agora, Barnabé, inclusive, chega ali, vê tudo, e ele exorta justamente a igreja, né? E a exortação que ele dá para a igreja aí, no verso 23, né, diz assim: o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que permanecessem, verso 23, olha lá, que permanecessem no Senhor com propósito de coração. Então, olha,
Barnabé olha, vê tudo certo, ele se alegra e fala, ó, vocês permaneçam dessa forma mesmo, no Senhor. Continua firme no Senhor. Não olha, né, nem para a direita nem para a esquerda. Uma coisa que nós aprendemos nas Sagradas Escrituras é que, grande maioria das vezes, a maioria das pessoas nem sempre estão corretas diante de Deus. Às vezes é a minoria, né? Nós temos vários textos, inclusive, que corroboram, né, para que nós venhamos ver assim. Então, quando a gente olha para essas igrejas, né, não estou dizendo que são todas, não quero generalizar assim, mas muitas dessas igrejas, né, monstruosas, né, com muitas pessoas ali por dentro, estão abarrotadas. Normalmente essas igrejas elas estão pregando algo, né, que não é condizente com o evangelho, né, ou não são verdadeiramente cristãs, como nós dissemos no começo, porque nem se preocupam em pregar o evangelho de Cristo Jesus, né? Estão mais ali sendo igrejas antropocêntricas, né? Elas estão ali pregando mais aquilo que o homem gosta de ouvir e prometendo aquilo que o homem deseja, né, receber também. Então tomemos cuidado com isso, olhar, né, para uma igreja com a doutrina realmente bíblica. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Uma igreja que verdadeiramente segue, né, os ensinamentos da palavra de Deus. Então, a quarta característica aqui da igreja cristã é que a igreja cristã tem também a sua liderança comprometida com Deus. E aí nós vemos o versículo 22, né, até o versículo 26, nós vamos ver isso. Primeiramente aí a preocupação, né, mostra-se essa preocupação dos líderes ali sendo comprometidos, né, com Deus, de forma que a igreja primitiva, ela mostra isso para a gente no verso 22, que aqueles líderes ali da igreja, eles tinham uma preocupação com as coisas de Deus caminhar de forma correta. Então eram líderes ali, com certeza, né, eram líderes comprometidos com Deus. Amém ou não? Senão seriam aqueles, né, deixa isso aí correr do jeito que for, tá bom, né? Não é assim. Nós só queremos saber do dízimo. A entrada tem que vir para cá, né? Os 60%, 70% tem que vir para cá. Deixa eles fazer do jeito que eles quiserem lá. E não, eles tinham um compromisso, o compromisso deles eram com Deus, né? Eles nem se preocuparam com essa questão das entradas, nem nada disso, mas se preocuparam realmente com aquilo que era a doutrina, né? As quais eles ali estavam ensinando, aqueles irmãos ali em Antioquia. Então veja, irmãos, a igreja cristã ela tem a sua liderança comprometida realmente com Deus. Demonstrado aí através dessa atitude, os líderes, né, da igreja lá em Jerusalém. Também é demonstrado através, esse comprometimento com Deus, da liderança, é demonstrado através da vida do próprio Barnabé, no versículo 24, né, onde o texto nos diz assim, porque era um homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Veja que o comprometimento dele com Deus faz, inclusive, que o testemunho que o próprio Deus dá sobre Barnabé na sua palavra é que ele era um homem cheio do Espírito Santo e de fé. Era um homem realmente comprometido com Deus. Amém, irmãos? E por isso ele chega ali. Apesar, né, de todas aquelas diferenças que havia na cultura judaica, ele chega ali sem problemas, porque o comprometimento dele era com Deus. Ele olha tudo aquilo, gentios se convertendo e tudo mais, mas aquilo ali, ele só fala, olha, vocês devem continuar mesmo assim, confiando, né, no Senhor, continuando ir adiante, né? Não foi alguém que de repente chegou lá, né? Às vezes a gente cai naquele problema, né? Pecado da nossa carne, que aí a gente quer mandar em tudo, né? Você vê que Barnabé não chegou lá e falou assim, não, agora vocês vão parar tudo aí, agora eu que mando aqui e tal, vocês vão se curvar a mim. Não teve nada disso. Barnabé era um homem verdadeiramente comprometido com Deus. E ele sabia que a obra era de Deus, que Deus estava fazendo a sua obra avançar. Amém, irmãos? E que ele era só instrumento na mão de Deus ali. Amém ou não? Assim somos nós. Nenhum de nós somos nada. Nós só somos instrumentos na mão de Deus. E ele usa quem ele quer. Amém, irmãos? Da forma como ele quer. Basta apenas, né, termos aí a disponibilidade, obviamente, e vivermos também de acordo, né, com os padrões dele, e ele vai nos usar, com certeza, para a glória do nome dele. Então, veja, irmãos, a descrição, então, da vida espiritual de Barnabé mostra também o seu comprometimento. E depois, né, nós vamos ver mais adiante, mas os irmãos já conhecem muito bem, versículo 25, versículo 26, que Barnabé, depois daquilo, almas sendo salvas, Barnabé agora vai correndo buscar mais um líder para aquela igreja ali em Antioquia. E esse líder é ninguém mais, ninguém menos do que o próprio apóstolo Paulo. E aí a gente não precisa falar nada, né, sobre o comprometimento
do apóstolo Paulo aqui. O apóstolo Paulo, após a sua conversão, lá no capítulo 9, ele basicamente passa 3 anos aprendendo mesmo das coisas de Deus. Né? O próprio, inclusive ele mesmo diz isso, né? Que o próprio Senhor é quem ensinou, quem instruiu ele. Então ele teve aí um instituto, né? Um seminário de 3 anos. E agora aqui basicamente seria o estágio dele. Né? Ele está indo ali ajudar Barnabé, fica ali 1 ano, e logo depois, né? Nós vamos ver isso no capítulo 13, que o Espírito Santo acaba pedindo, né, para que a igreja aparte a Barnabé e a Saulo e que envie eles, né, para o campo missionário, e eles agora vão sair no capítulo 13, implantando, né, várias igrejas aí, ok? Então veja, irmão, a igreja cristã, ela tem de realmente buscar, inclusive, por líderes comprometidos com Deus, amém ou não? Porque senão nós vamos ter problema. Imagina, por exemplo, né, nós estamos aí instituindo, né, os diáconos da nossa igreja. Imagina que essas pessoas não tenham nenhum tipo de comprometimento com Deus. O que vai ser da igreja? Né? Ao contrário de muitas vezes, porque o comprometimento está justamente aí, o comprometimento da liderança. Né? É que muitas vezes você tem coisas que você precisa tratar que são suas, mas muitas vezes você vai deixar aquilo de lado para ir correr atrás daquilo que é realmente necessário para o rebanho de Deus. Amém, irmãos? É isso, o comprometimento com Deus está aí. É realmente de dar a nossa vida em prol da obra de Deus, de dar a nossa vida em prol do rebanho de Cristo Jesus. É assim, né, que o homem de Deus mostra o seu comprometimento. Agora, é triste, mas é uma realidade. Hoje há escassez, né, de pessoas comprometidas com Deus, comprometidas com a obra de Deus, muitas vezes até por dentro da igreja. Né? As pessoas não tem várias coisas para ser feitas, né, na igreja, mas muitos não se dispõem. Alguns se disponibilizam, né, no momento ali e tal, da votação e tal, se disponibilizam, mas depois, né, no trajeto aí, ao percorrer, né, eles acabam deixando de lado, como se aquilo não tivesse nenhuma importância. Parece que era só para ter o status mesmo, eu sou tal coisa dentro da igreja. E aí a gente acaba sofrendo, né, a igreja acaba sofrendo em várias áreas, justamente por conta disso. Então, deve-se o líder ter um comprometimento. E o seu comprometimento deve ser com Deus. Amém, irmãos? Se você se compromete com o pastor, se você se compromete, né, de repente, com o líder dos jovens, de repente, né, com a irmã, né, que cuida lá também do grupo das senhoras, né, a irmã que cuida das crianças, se você se compromete com pessoas, obviamente, você vai ter problemas. De repente alguém vai fazer alguma coisa que você não... De repente você vai ter uma atitude também, então agora eu não faço mais. Mas se você compromete com Deus, aí não tem como largar. Amém, irmãos? Que aí a gente olha, né, para tudo aquilo, lembra, a vida cristã, olha para de onde nós estávamos, de onde Ele nos tirou, o que Ele fez por nós, e aí não dá para abandonar, não. Tem que continuar indo adiante. Amém, irmãos? Então, líderes, a igreja cristã tem sua liderança comprometida com Deus. Pastor, eu quero ser um líder dos jovens, eu quero ser um líder de alguma coisa. Você precisa ser comprometido com Deus. Deus deve estar em primeiro lugar na sua vida. Amém, irmãos? E as outras coisas, né, vêm em seguida aí pela ordem que a própria palavra de Deus as expõe, ok? Então veja aí, a característica, né, de uma igreja cristã. A igreja cristã é firme apesar das circunstâncias, ela expande-se mesmo sob perseguições ou qualquer problema. A igreja cristã preocupa-se com a sã doutrina. A igreja cristã tem sua liderança comprometida com Deus. E a quinta característica é que a igreja cristã vive em sincera devoção. Amém, irmãos? A verdadeiro cristão, ele é um verdadeiro devoto. Ele não está seguindo Jesus de longe. Ele não está seguindo Jesus por conta da fama, dos holofotes. Não, o verdadeiro cristão, ele vive ali de forma correta mesmo, diante do Senhor. E era justamente isso, né? Justamente isso que ocorreu aqui com a igreja ali em Antioquia. Aquelas pessoas se converteram e elas se converteram de tal forma que elas mostraram sinceridade mesmo na sua conversão e na forma de vida que elas estavam vivendo após receber o Senhor Jesus Cristo. De tal forma que, olha só aí o verso 26, diz assim: e sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados
cristãos. Essa aqui é a primeira vez que os discípulos, ou seja, que esses irmãos aqui em Antioquia, é a primeira vez que eles são chamados de cristão. É a primeira vez. Nunca antes os seguidores de Cristo foram chamados de cristão. Só aqui. Começa aqui, melhor dizendo, né? Não só aqui, mas começa aqui. Agora, eles foram chamados de cristãos aqui, irmãos, não como uma coisa boa, né? Aliás, é assim, né? A vida da igreja nunca foi os nomes, né, que nós recebemos, nunca foi algo assim para, olha, não, é que eles são bons, nós vamos colocar um nome assim. Sempre foi xingamento. Inclusive o nome, né, que nós carregamos, eu sei que se você pesquisar, você vai ter pelo menos 3 teorias sobre o nosso nome, mas ninguém melhor para saber de onde veio o nosso nome do que nós mesmos. Amém, irmãos? Do que nós mesmos. Então, veja bem, se você for para a história, você vai ver justamente isso, né? Os cristãos aqui, da época, inclusive aqui do período apostólico, eles foram chamados, né, de batistas também, como xingamento. Só que era chamado de anabatista, né, que em grego significa rebatizador, porque eles convertiam uma pessoa do judaísmo ao cristianismo, ela logo era rebatizada, porque foi batizada lá, agora vai ser rebatizada aqui. Então era chamado de anabatista, rebatizador. Então era um xingamento. Aí os rebatizadores aí, aqueles que batizam de novo, olha eles aí. Né? E aí depois, com o tempo, caiu essa Ana e ficou Batista. Né? E eu acho que a gente deve fazer o jus ao nosso nome. Mesmo que venha alguém de outra denominação, a gente tem que batizar de novo. Amém, irmãos? Eu acho que tem que ser assim. Né? Porque se a pessoa não aceitar ser batizada de novo, também as doutrinas batistas também ela não vai aceitar. Você pode ter certeza disso. Vai ser raro alguém que aceite. Né? Mas veja, era um xingamento. Aqui também eles foram chamados de cristão como xingamento. Aqueles Jesusinhos lá, aqueles cristãozinhos lá, era um xingamento. Mas aqueles estavam sendo xingados justamente porque eles estavam vivendo tal como Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então o mundo conseguia enxergar aquelas pessoas ali que estavam se convertendo. Olha, aquilo ali é igualzinho Jesus, anda igual Jesus. Lembra de Pedro, inclusive, quando ele negou Jesus, né? Ele estava lá na beira da fogueira. Você até fala como um deles. Né? Então anda como Jesus, fala como Jesus, age e reage como Jesus. Então, por conta desta forma, né, de viver daqueles irmãos ali, de uma vida cristã sincera, eles acabaram recebendo esse nome. A igreja verdadeiramente cristã, ela deve viver com sinceridade a vida cristã. Amém, irmãos? Nós não podemos ser uma coisa aqui dentro e outra lá fora. Nós devemos ser reconhecidos lá fora como cristãos. Verdadeiros cristãos. Amém, irmãos? Se você na escola, ninguém sabe que você é crente, ninguém sabe que você é um servo de Deus, você está com um problema. Se você no serviço, ninguém sabe que você é cristão, que você é um servo de Deus, você está com problemas sérios. A vida cristã, quando vivida com sinceridade, você não precisa abrir a boca para falar que você é um crente. As pessoas vão reconhecer que você é um servo de Deus, que você é uma serva de Deus. Amém, irmãos? Agora eu sei, né, que muitas vezes nós vamos abrir a boca falando até mesmo por aqueles relacionamentos que nós temos rápido, né, na fila do banco. Eu sou salvo em Cristo Jesus, quero falar de Cristo para você. Eu sei que às vezes a gente vai falar assim, mas nesses relacionamentos mais longos, mais duradouros na nossa vida, as pessoas vão reconhecer rápido. E às vezes até em relacionamentos curtos. Né? Eu não sei, com certeza que alguns irmãos já tiveram essa experiência, né? De repente você nunca viu a pessoa, está na fila do banco, ou está viajando, alguém chega perto de você. Você é crente, não é? Aí você fala, sou salvo em Cristo Jesus, sim. Por quê? Não, porque deu para perceber assim, você é meio diferente e tal. Né? É assim. O crente sincero, o verdadeiro cristão, é reconhecido. Amém, irmãos? Agora o falso cristão, ele é reconhecido também, como um belo ator. Eu lembro, né, quando criança, eu escutei isso, né? Os irmãos já devem ter escutado isso também. Você conhece o cristão, o crente 007? O agente secreto, né? Onde ele está, ninguém sabe que ele é crente. E tem muitos assim. Que onde ele está, ninguém sabe que ele serve a Deus. Ele age tal como os perdidos mesmo. Mas às vezes que a igreja aqui em Antioquia era feita de irmãos sinceros, com sincera devoção ao Senhor. A sua luz, né, radiante,
chegou até Jerusalém. A gente vê isso no versículo 22, que chegou lá, a fama deles lá para os irmãos em Jerusalém. E por isso foi que os líderes de Jerusalém mandaram, né, Barnabé, inclusive para averiguar se estava tudo dentro dos conformes das Sagradas Escrituras, dos ensinamentos ali que eles estavam levando. A sua luz também, a igreja cristã, sua luz, ela é radiante, né? E ela abalou todo aquele lugar onde esses irmãos ali estavam reunidos. As pessoas viram, esse aí é um verdadeiro cristão. Depois a gente vai vendo, né, que inclusive a igreja no livro de Atos ela faz isso por várias vezes, né? O ponto de chegar a um momento onde eles falam assim, aqueles que transtornaram o mundo chegaram até nós. Né? Então, olha, a fama, né, de alguém que vive verdadeiramente para Cristo Jesus é reconhecida aí, porque cada vez mais que nós vivemos para Deus, vivemos segundo a palavra, mais a luz de Cristo, né, brilha em nossas vidas e assim mais o mundo tem oportunidade de reconhecer a Cristo Jesus. Sexta característica da igreja cristã é que a igreja cristã ela exulta com a presença de Deus, ou seja, ela se alegra com a presença de Deus. Amém, irmãos? Aquele momento, né, onde nós nos alegramos, realmente nós sentimos a presença de Deus em nossa vida. Até mesmo por conta da forma como Deus está agindo através, né, de nós ou no meio de nós. E é justamente isso que ocorre aqui. A igreja cristã aqui ela está exultante, né, com a presença do Senhor aqui. Olha o verso 21, diz assim: e a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Imagina os irmãos, a felicidade, né, que traria aos nossos corações, se nós hoje, né, nós estivéssemos aqui, pelo menos, vamos pôr aí, pelo menos uns 30, já seria de grande alegria, né, para nós, 30 pessoas que estivessem nos visitando aqui nessa noite e elas então entregassem a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. A gente verdadeiramente, né, estaria vendo o agir de Deus na nossa vida, no nosso meio, porque isso não é o comum nas nossas vidas. Não é uma realidade? Às vezes a gente fica uma temporada boa, sem que ninguém se converta, sem ganhar, né, uma pessoa para Cristo. Mas agora, olha, esses irmãos, por conta da forma de vida a qual eles estavam levando, falando do Evangelho, pregando o Evangelho, não importava qual a situação, qual a circunstância, vivendo uma vida correta diante da presença de Deus. Então a igreja ali estava sendo abençoada com muitas almas se convertendo, com muitas almas chegando até a presença de Cristo Jesus. Isso alegrava o coração daqueles irmãos por estarem ali vendo a presença de Deus no meio, né, deles ali. Barnabé ficou inclusive maravilhado, né, em sentir essa presença de Deus ali. Eu não sei que passava em Jerusalém, mas a realidade, quando ele chega aqui em Antioquia e ele vê tudo que está acontecendo ali, ele fica maravilhado, né? Ele fica alegre mesmo. Olha o verso 23, diz assim: o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou. Olha só, ele olhou tudo aquilo e ele viu como Deus estava agindo ali no meio daquele povo, ele se alegrou. E não tem como, né, irmãos? Deus agir e a gente não se alegrar. Amém ou não? Não tem como. Eu falei aqui de 30 pessoas convertidas, né? Mas que seja uma, já nos alegra, amém, irmãos? Agora veja aqui, né, o texto bíblico aqui que nós lemos, diz que foram várias pessoas, né? Um grande número, verso 21, um grande número creu e converteu ao Senhor. O mesmo número aqui não é dado mais, né? Passa já agora a falar sobre grande número, uma grande quantidade de pessoas, já não se dão mais número de pessoas, mas imagina lá em Atos 2, né? 3.000 almas se convertendo a Cristo Jesus. 3.000 almas, né? Agora ingressando na igreja, 3.000 almas ali que vão servir a Cristo Jesus, podendo trabalhar, né, em prol do reino dele nessa terra. Então veja que maravilha, a alegria, né, que traz ao coração de cada um de nós quando nós estamos realmente sentindo a presença de Jesus, a presença de Deus na nossa vida. Agora, irmãos, por que nós não temos sentido essa presença de Deus na nossa vida? Talvez seja porque nós estamos errando em alguns desses pontos aqui. Algumas dessas características têm nos faltado. Talvez a questão, né, de que nós não estamos vivendo uma vida sincera, de um cristão sincero. Talvez nós não estamos, né, nos atendo às doutrinas bíblicas para as nossas vidas. Talvez, né, nós não estamos buscando, né, trabalhar em obediência a Deus, levando o Evangelho às almas perdidas.
Alguma coisa ocorre. Porque o natural, o que deve ser o correto na vida cristã, é justamente a gente sentir a presença de Deus diariamente nas nossas vidas. Amém, irmãos? Assim é, né? Deve ser a igreja de Cristo Jesus. A sexta característica aqui é que a igreja cristã, ela exibe o poder de Deus. Então, não só eles sentiam ali a presença de Deus, ali o agir de Deus no meio deles, como também eles conseguiam demonstrar a presença de Deus estando ali com eles. Olha o versículo 25 e 26, né? E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniam naquela igreja, ensinaram muita gente, e em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então, olha só, a igreja cristã que ela exibe o poder aqui de Deus, né, através da vida dela, através de almas sendo salvas. Amém, irmãos? E foi justamente isso que ocorreu antes de Paulo chegar em Antioquia e depois. Olha como, né, a vida, inclusive, de Paulo foi usada, sendo enviado por esta igreja, e olha quantos lugares, né, Paulo passou ali com os seus cooperadores, pregando o evangelho, e quantas almas foram salvas. De forma que o evangelho chegou até nós, inclusive por conta desse trabalho, né, dos apóstolos ali já no primeiro século ali da igreja cristã. Então a igreja, ela exibe o poder de Deus quando ela realmente ganha almas para Cristo Jesus. Amém, irmãos? Eu sei que não é algo assim que nós vamos nos gloriar por conta, olha, de almas sendo salvas, mas é algo que o mundo aí fora olha para a igreja e ele vê que realmente Deus está no meio do povo e que Deus está agindo no meio do povo. Isso é para que o povo aí fora, o mundo aí fora, reconheça o poder de Deus no meio de nós. Amém, irmãos? E isso é reconhecido assim. De repente, aquela pessoa, né, usuário de drogas, que vivia lá, né, no mato, lá, vivendo longe da sua família, longe de todos, e que de repente, né, teve aí um contato com algum irmão e prega-se ali o evangelho, aquela pessoa se reconhece diante de Deus como um pecador miserável, condenado ao inferno, reconhece a Cristo Jesus como seu Salvador, e logo depois, passa-se não muito tempo, e o povo aí fora vê que, olha, aquele ali é o fulano de tal, aquele que é aquele mesmo, aquele que vivia usando drogas aí no meio do mato, aquele que já tinha roubado, saqueado a casa de todos os seus parentes para trocar a troco de droga, aquele mesmo que vivia dando trabalho para a polícia, aí agora é crente, olha aí para você ver, olha que diferença, todo dia eu vejo ele passando aqui com a Bíblia debaixo do braço, indo para a igreja, eu vejo ele agora com a sua família, sua esposa e seus filhos, olha a diferença, o poder de Deus é visto pelo mundo através justamente disso, amém, irmãos? Os irmãos se lembram, né, lá de Marcos capítulo 5, endemoniado de Gadara, a salvação, a libertação e a transformação que Jesus Cristo fez na vida daquele rapaz ali. E assim, né, o mundo vai vendo o poder de Deus através justamente do trabalho, né, que a igreja opera aqui neste mundo, amando do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Através também do viver, né, sincero do Evangelho. Quando eles veem que nós realmente somos sinceros. Quando eles veem, por exemplo, que lá na fila do banco você recebeu um troco errado, mas você volta lá para devolver, né? Na fila do supermercado você volta para devolver. Que de repente o seu patrão, né, não tem nenhum funcionário que ele confia, ele não vê, né, nenhum dos funcionários dele ali sendo alguém que realmente é digno da sua confiança. Porque muitos, ele inclusive sabe que está roubando ele, mas aí de repente você chega ali e você mostra a diferença, você mostra que você é um verdadeiro cristão, você age de forma íntegra, de forma como um servo de Deus deve agir, e ele olha e fala assim, esse cara é crente mesmo, esse cara aqui é servo de Deus mesmo, esse aqui eu posso confiar, esse aqui eu posso contar com ele. Assim a gente vai inclusive exaltando o nome de Deus, amém, irmãos? É assim que o poder de Deus é visto aí fora, através justamente das nossas vidas, da nossa ação como igreja, através, né, também da demonstração do amor, é que também o mundo aí fora vai ver o poder de Deus. Aquele que não tinha amor nenhum por ninguém, por nada, não é assim? Acabei de dar o exemplo, né? Talvez aí, inclusive, de muitas famílias nesse mundo aí, que por terem, né, os seus filhos dependentes químicos, acabam tendo realmente todos os móveis da sua casa saqueados para trocar por drogas. Mas aí, né, aquela família verdadeiramente cristã
demonstra ainda assim amor para com aquela pessoa, querendo justamente o bem daquela pessoa. Mostrar amor por alguém não é concordar com o que ela faz. Amém, irmãos? Não é concordar com o que ela faz, mas é querer o bem dela e fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance para que ela fique bem. Amém? Isso é demonstrar amor. O amor só pode ser demonstrado através de atitudes. Não adianta a gente dizer que ama a Deus se a gente só o aborrece. Só vai contra a sua vontade, contra aquilo que ele deixou escrito para que nós venhamos viver. Não adianta, eu amo o Senhor. Cadê? Demonstra através das suas ações. Não é assim, inclusive, que nós falamos dos nossos relacionamentos aí, né? Conjugal. Os jovens, quando estão namorando, não é assim, né? Olha, eu sei que ele me ama, eu sei que ela me ama, porque ela demonstra através de atitudes. Assim também nós demonstramos que nós amamos, né? Não só ao nosso próximo, como também a Deus, através das nossas atitudes. Amém, irmãos? Você vai demonstrar que você ama a Deus se você realmente tiver atitudes que condizem com esse amor que você fala ter. Então a igreja cristã, ela exibe o poder de Deus através das almas salvas, através de um viver sincero do evangelho e através, né, de demonstrar o amor. E é isso, a última característica aqui da igreja cristã, que nós vamos ver aqui, é demonstrada através desta igreja em Antioquia, né? A igreja cristã, ela exterioriza a prática do amor. E aí a gente vê no verso 27 em diante, nós vemos aí uma profecia, né, entregue por Ágape, e ele falando justamente, né, que haveria um tempo de fome, e esse tempo ocorre justamente ali no período, né, no tempo de Cláudio César, e enquanto há esse tempo de fome, de escassez, a igreja aqui tem a oportunidade, então, de viver o amor. Interessante, né? Às vezes a gente vê pessoas passando por dificuldades, às vezes a gente vê, né, cidades, até irmãos de outras cidades passando por dificuldade, e às vezes o que a gente tem, a triste reação que a maioria dos crentes tem, é de, não é comigo, não interessa. Não é assim? Não é comigo, não tem problema. Vamos ler aí do 27 ao 30, de novo, diz assim: E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles por nome Ágape, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, e isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar cada um, conforme que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram, enviando aos anciãos por meio de Barnabé e de Saulo. Veja só, irmãos. Eles tiveram essa profecia se cumprindo, um período de escassez muito grande, pessoas realmente passando necessidade, e olha que o texto diz que atingiu o mundo inteiro, então atingiu a eles também. Não eram pessoas ricas, mas, no entanto, né, aqueles que eles puderam, eles ajudaram a igreja em Antioquia. A gente vai encontrar isso, né, essa história também, lá no Romanos, né, capítulo 9, se não me engano, 1 Coríntios, capítulo 9, se não me engano, ali, ele falando justamente sobre isso, né, e Paulo, inclusive, falando, né, ali da igreja de Corinto, perdão, uma situação assim. E aqueles irmãos em Corinto ali, sendo justamente louvados ali por Paulo, porque apesar da sua profunda pobreza e tudo mais, eles puderam ajudar irmãos que estavam em necessidade. Então veja que tem muita gente que espera ter para poder ajudar. Não é assim? Quando eu tiver, eu ajudo. E não é assim. Às vezes a gente não pode ir lá e fazer tudo, né, para aquela pessoa, porque a gente não tem. Mas pelo menos um pouco, cada um de nós podemos fazer. Amém ou não? Pelo menos um pouco. Para minorizar, né, o sofrimento daqueles que estão ali passando necessidade. Agora, irmãos, há algo que nós podemos fazer muito. E de muitos que estão sofrendo, a dor ser tirada. Que é justamente levar esses muitos que estão sofrendo por viver uma vida sem Cristo, levar a eles as boas novas de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Esse é o maior bem que a igreja pode fazer neste mundo aqui. Agora, não pode ser só, de maneira nenhuma, só levar o evangelho, né?
e falar, ó, Deus vai te abençoar. Se aquela pessoa está passando por necessidades também materiais, essenciais, nós devemos também buscar ajudá-los. Mas lembra, né? A gente sempre pode fazer o bem, através do Evangelho de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Sempre pregue a palavra de Deus. Então, as características de uma igreja cristã, primeiro, é que ela é firme apesar das circunstâncias. Ela continua inabalável, ela continua indo adiante, ela continua marchando. A igreja cristã expande-se, mesmo sob a perseguição ou sob qualquer problema que esteja ocorrendo, a igreja continua crescendo, ela continua desenvolvendo. A igreja cristã preocupa-se com a sã doutrina, ela é zelosa pela palavra de Deus, ela busca realmente viver aquilo que o Santo Livro nos diz. A igreja cristã tem também a sua liderança comprometida com Deus. Com Deus. Não é comprometida com dinheiro. Né? Não, é comprometida com Deus. A igreja cristã verdadeira, ela tem os seus líderes comprometidos com Deus. Não com o povo, não com o núcleo também da igreja. E assim é até bom, né? Que a igreja seja de pobre mesmo, como nós somos aqui. Todo mundo é pobre. Tem problema. E parece que em algumas igrejas tem um rico, parece que aí já é o rico que manda na igreja. Mesmo que não seja, mesmo que o pastor está ali, firme e forte, mas os irmãos ficam tudo de olho, né? Mas ó, é porque o irmão lá falou isso, né? Não, comprometido, né? Os líderes devem ser comprometidos com Deus e com nada disso. A igreja cristã, ela deve também viver, né, em sinceridade, em sincera devoção com o Senhor. A igreja cristã deve exultar com a presença de Deus na sua vida, no seu meio. A igreja cristã deve exibir o poder de Deus através de almas salvas, vivendo sinceramente o Evangelho e também demonstrando o amor para com as almas perdidas. A igreja cristã, ela deve exteriorizar a prática do amor, assim como Cristo externou o seu amor por nós, vindo neste mundo, morrer por nós naquela cruz. Amém, irmãos? Essas são as características de uma igreja cristã que nós encontramos aqui no nosso texto. Concluindo, irmãos, o que nós temos feito para que a nossa igreja, né, apresente essas mesmas características? O que nós temos feito? Será que há alguma dessas características que nós não temos em nós? Se nós não temos cumprido com tudo isso que o texto aqui nos diz, é necessário que nós venhamos buscar cumprir com parte daquilo que nós temos faltado. Amém, irmãos? Se de repente, talvez seja a inconstância, de repente, talvez seja não pregar o Evangelho, talvez não seja se preocupar com os ensinamentos da palavra de Deus, ou qualquer outro desses pontos que nós vimos, nós precisamos acertar isso, a nossa vida com o Senhor. Então, que as características, né, da nossa igreja possam fazer o mundo identificar a cada um de nós como, ó, ali vai um verdadeiro cristão. Amém, irmãos? Que isso seja, né, a realidade sobre a vida de cada um de nós. Amém? Vamos colocar de pé, nós vamos orar encerrando.